Semana já movimentada, né? Quinta-feira, Rio Grande do Sul, 9 provas. Começa às 15h50 e vai até às 20 horas, né? Agora teremos a Drone Art, Festival de Luzes Mundial, agora no Rio Grande do Sul. 500 mil pessoas já viram. O Porto Alegre vai fazer 2 dias desse show, aguardado. Os principais destaques são o Arasniju está se aproximando o quinto leilão anual, muito já com pré-lance em andamento, é imperdível e 53 produtos de muita categoria. A história do Aras é genética, vem desde o meu avô. Meu avô, meu pai criava cavalos de carreira, certo? E a gente herdou esse amor pelo cavalo e pelas corridas, né? A gente começou a criar lá na nossa região, em São Pedro Irachim, que é no município de São José do Ouro, o lugar que nós residimos, né? Então se iniciou lá, aí depois nós passamos um período em Carazinho, né? E depois apareceu a oportunidade de nós adquirirmos uma área aqui, né? Para nós se profissionalizarmos mais, e daí que a gente veio para Bagé. Obaye weaves through under Joe Moreira now, and Obataye comes to the lead now to Seike Vochiyama, flashing home my way, and also Mejul, but it's Joe, Magic Man, Obataye in front, and Obataye completes a Grande Premio Brazil, Gran Premio Latino Americano double. Magic Man does it. A coisa foi o Bataillé ser enviado muito justamente à reprodução, depois das suas 19 atuações, que redundaram 10 vitórias das mais importantes provas da América do Sul. Além disso, o Rio Iguaçu ganhou 6 corridas, né? 3 no Paraná, inclusive a Copa Paraná com Twist, e 3 em São Paulo, né? Também provas boas. Inclusive o eletrizante dólar, uma direção fantástica do A Domingos, que ganhou 5 corridas em 6 montarias no Paraná. E tá voando a Domingos, né? Sabe tudo e mais um pouco, né? Temos também o importantíssimo derby deste domingo, dia 13, com Campos Frondosos, o derby, né? E também o Zélia Peixoto de Castro. Zélia Peixoto, lá no Rio, teremos a Hall da Fama do João Boiadian, vai com os netos, no mínimo, lá, com toda a esperança, né? Vai ter que correr para bater a parelha do Aras Belmonte, hein? Do latino-americano, do dia 26 de abril, na reta final, né? E eu queria lembrar que lá no Peru, os peruanos nunca perderam, hein? Só que essa vez vai ser na grama. Não sei se dá muita diferença, mas acho que sim, né? Eu queria salientar o gesto bonito do Pelanda, né? Cirlei, Paulo e o Luiz Felipe, de levarem as crianças que tiveram boas notas nas escolas, 140 com acompanhantes, né? Para assistir o show do Beto Carreira. Beto Carreiro. Eles devem ter adorado e inesquecível para eles. São Paulo, o plano B, mostrou que é o líder dando show. Hein? Parabéns ao MS Oliveira e ao G Santana. Né? Tivemos a publicação Ressurgimento do Jockey Clube de São Paulo e está caminhando, né? É um pouco lento, que ainda estão elencando as coisas. E a boa matéria no estado de São Paulo do Ricardo Cury. Ricardo Cury é de família turfística, filho do seu Nelson, que era dono do Momento de Alegria, né? Um fato importantíssimo será dia 23, essa reunião para falar dos jogos. Se liberarem os jogos, hein? Que coisa, vamos seguir o que aconteceu na Argentina e no Uruguai. Tomara que seja isso. E nas fêmeas, a líder confirmando fácil VIP na balada, com R. Penáquio dando show, Ellen Hicks, e para alegria do Rolf e o simpático casal com a Paloma. Provas grandes para o futuro, né? Além do Grande Prêmio São Paulo, 1, 2, 3 de maio, né? E do Grande Prêmio Brasil em junho. Teremos a, a penca lá na Fazenda Rio Grande, 1 milhão de dotação, a Pegasus,
tradicional de 1 milhão de dotação ali no Jockey Clube do Paraná, com 6 provas já tradicionais. Para 2027, o Turf Gaúcho, 15 de janeiro, 410 mil. E o Turf Paranaense, né, com 400 mil, dia 19 de março. Guimarães aparecendo alguns casos de doping que preocupam, né? Dia 16, começa o filme a ser vinculado do Richard com o Nicolas Prats, artista principal, né? Tá todo mundo curioso para ver. No Paraná, o empresário, criador, amigo Salomão Seufer foi homenageado. Muito bacana isso. Um Alegrete e 2 pencas, hein? Voltando agora com tudo a temporada das pencas. E o Arascambaí sempre ganhando, hein? Muito bom isso. O Jorge, meu cavalo predileto, perdeu. Ele veio para passar fácil e se atirou forte para dentro, se chocou com o outro cavalo, perdeu o elan e acho que o jockey até se assustou. Espero que não tenha sido nada. Estamos chegando na época dos leilões de potros e potrancas, né? E, nossa, muito bom. Um dos lotes que me chamou muito a atenção foi do Cid Campelo, que ia lá no Palmeirini. Tem uma irmã materna do Bataillé, número 11. Tem irmão do ganhador do derby, um Potro em Evolução, o Que Emoção. Esse por Camelot Kitten, né? Além de mais 4 produtos. Palmeirini cria muito bem, né? Eu acho que são potros selecionados, inclusive, né, no leilão que vai ser agora 23 e 24 de abril, né, pela internet. Acho que vale a pena olhar. Esse é o capricho do Dr. Cid Campelo, baseado, assim como exemplo, o livro que ele soltou, que é a coisa mais bonita, completa, chique dos livros que eu já vi de Turf. Não podia deixar de citar uma pessoa que eu admiro muito, com uma obra que, se não fosse ele, ninguém faria. É insubstituível. O nome dele é Marcos Rison, uma pessoa que o Turf deve muito. Sabe, existem publicações que só dão as notícias. E existem aquelas que, bom, elas se tornam a alma de um esporte. Hoje, a gente vai mergulhar na história de um jornal que, por mais de 30 anos, não só relatou o turf brasileiro, mas ajudou a moldar ele. E tudo isso impulsionado pela visão de um cara só. Essa é a história de como a paixão de uma pessoa construiu um legado inteiro. 31 anos. Parem para pensar um pouquinho no que isso significa. No mercado editorial que muda o tempo todo, que é super volátil, manter uma publicação tão específica, de nicho, por tanto tempo, isso não é só uma conquista, é uma prova de teimosia, de relevância e, acima de tudo, de uma paixão que simplesmente não se mede. Para a gente entender essa jornada toda, nosso roteiro vai ter 4 partes. Vamos ver o começo desse legado, depois a aposta super ousada do fundador, como o jornal virou a voz do esporte e, por fim, o impacto que esse maestro deixou. Ok, vamos lá. É aqui que tudo começa. A gente precisa entender como um jornal, que era só papel e tinta, se tornou a base, sabe? O alicerce onde boa parte da história moderna do turf brasileiro foi construída. E olha, para sacar o jornal do turf, primeiro a gente tem que sentir a paixão por trás dele. Turf não é só cavalo correndo, é uma comunidade inteira de criadores, donos, jockeys e, claro, de fãs que vivem e respiram essa adrenalina. E essa galera toda precisava de uma voz, alguém que falasse a língua deles. E bem no meio dessa história toda tem uma figura central, o jornalista Marcos Rison. Foi ele quem enxergou a oportunidade e resolveu topar um desafio que, francamente, muita gente achava que era loucura. Vamos voltar no tempo, para 1995. O Plano Real estava começando a esquentar a economia, mas o mercado de mídia impressa era uma verdadeira guerra. E no mundo do turf o que mandava eram as revistas, aquelas mais chiques, sabe? Foi nesse cenário, com lendas como Siphon e Sandpit voando nas pistas, que o Rison decidiu apostar contra tudo e contra todos. E a palavra para isso é exatamente essa: investida arrojada. Pensem bem, não era só lançar mais uma publicação, era chegar com um formato completamente novo, o tabloide, uma linguagem diferente, peitando o jeito que as notícias de turf eram consumidas há décadas. A aposta era altíssima. E o esforço que isso exigia? Bom, nas palavras de quem viveu aquilo, era uma trabalheira louca. Imagina só a logística de rodar esse jornal toda semana e fazer ele chegar em todos os hipódromos do Brasil.
Era uma operação gigantesca, movida a pura e simples determinação. Só que uma aposta dessas só vale a pena se dar resultado, né? E o resultado foi influência. O jornal não se contentou em só dar notícia. Ele se tornou um agente de mudança, uma voz que brigava pela evolução do esporte. O jornal se tornou um defensor do esporte, de verdade. Comprou brigas enormes, defendeu a pedra única, que era basicamente unificar as apostas para fortalecer o mercado, lutou por prêmios melhores e, talvez o mais importante, não se curvou para dirigente que tentava calar a imprensa. Ele não só noticiava, ele protegia o esporte. E como tudo que dura, o jornal teve que se reinventar. A passagem do papel para o digital não foi só uma modernização. Foi uma verdadeira revolução que quebrou fronteiras e levou as notícias do nosso turf para o mundo inteiro. E aqui a gente vê essa jornada da circulação física, daquela trabalheira louca de levar o jornal para cada hipódromo, para o alcance imediato, global, da internet. A essência continua a mesma, mas a plataforma evoluiu, garantindo que a voz do turf continuasse a ser ouvida. Mas um jornal não é só papel ou pixel. É feito por gente. E agora a gente vai focar no homem por trás de tudo isso. O maestro que regiu essa orquestra por mais de 30 anos, Marcus Rison. O Marcus Rison não era só o dono do jornal, ele era o turf. Ele narrava as corridas com uma emoção absurda, analisava os pares com uma precisão incrível, dava as famosas barbadas e, claro, tocava o jornal com mão de ferro. Essa imersão total dele deu para a publicação uma autenticidade que ninguém conseguia copiar. Tem uma frase que resume o impacto do jornal de um jeito perfeito. Sorte pro turf é que tais dirigentes passaram enquanto o jornal do turf ficou. Pensem no peso disso. Dirigentes vêm e vão, cavalos se aposentam, mas a instituição que o Rison criou, baseada no compromisso com o esporte, essa ficou. No fim das contas, fica muito claro que a história do Jornal do Turf e a do Marcus Rison não se separam. Uma é a base da outra. É a história de como a paixão de um homem virou literalmente o pilar de informação de toda uma comunidade esportiva. E essa história toda deixa a gente com uma pergunta, né? Nessa era de cliques, de notícias que somem em segundos, qual é o valor de um jornalismo que é feito por paixão de verdade? Histórias como a do Jornal do Turf mostram que talvez essa paixão não seja só um detalhe. Talvez seja a única coisa que garante a sobrevivência e um legado de verdade. Olá, Léo, amigos do canal. Vamos comentar os 5 primeiros pares de sábado. Já vista que o sexto, sétimo e oitavo são mais complexos. Comentar rapidamente. Primeiro par, eu acredito que Niamori passa a vencer novamente. Ela vinha de correr distâncias curtas, em pouco tempo foi para uma distância maior, 1.500, e venceu a Shallow Now, que está no par. Acredito que as duas vão decidir. Segundo páreo, aqui acredito que o páreo vai ser decidido entre o 2, Don't Lie, e o número 4, René Magritte, que retorna. É um cavalo muito corredor, mas teve seus percalços, um cavalo que às vezes dá uma manteiguinha na partida. As suas 2 corridas que ele correu, ele não largou muito bem, e para esses 1.000 metros precisa largar bem. Se voltar bem, ele pode vencer, se não, acho que aí a Don't Lie leva. Terceiro páreo, aqui acredito que é crava para o pick 6, a número 1, Ocean Heights, fez um bom segundo, a enturmação é a mesma. Os que correram com ela estão no páreo aqui, perderam para ela na última, acredito que só tem a melhorar, acredito que é crava. A número 1, Ocean 8. No quarto páreo, aqui acredito que o USB agora na baliza de fora vai ser beneficiado por essa baliza. Cavalo que não pica muito bem também, mas que tem uma velocidade depois da partida. Eu acredito que a baliza de fora vai fazer bem para ele. Leva uma pequena vantagem sobre os demais. Acredito que para segundo é bem aberto o segundo lugar. Vários competidores aí podem correr bem. Então acho bem aberto a segunda colocação. Para o próximo páreo, o quinto, aqui acredito que Calypso Dance Voa lá Mimi, que na última teve hemorragia grau 5, com boas corridas lá no Rio. Essa enturmação mais fraca, acredito que tem chance. Acredito que as duas vão decidir, Calypso Dance e Voa lá Mimi. São essas minhas dicas para sábado. Boa sorte a todos.
Alô, queridos amigos do canal Léo, direto do Rio de Janeiro, direto do Grupo Turf na Veia, aqui fala Miguel Italiano. Vou contribuir com 2 dicas para a programação de sábado. Vamos começar com o carimbo do dia. O que é o carimbo do dia? O carimbo do dia é aquela dica segura, beirando a barbárie. Eu encontrei o primeiro páreo 2, Shalonal, foi surpreendido na outra pelo Niamori, porque a Niamori fez a diagonal, o Shalonal vinha de correr distâncias mais alongadas, agora aguerrido na distância próxima que correu na última, dificilmente o Shalonal não vai deixar a raia com a vitória. Acho uma boa indicação, acho mesmo um carimbaço, Shalonal, primeiro páreo 2 do Aras Belmonte. E a martelada do programa é aquele rateio de pule melhor, né? A gente procura sempre caprichar com rateios alternativos. Quem acompanha o programa Turf na Veia viu que nós temos várias marteladas com rateio expressivos. A última foi o animal Net Beyond, que deu uma pule de 5,30. Então vamos tentar caprichar, se já passou. Vamos para o quarto número 1, Time's Up. Animal que já venceu a Semble, que tem várias vitórias. Nessa enturmação, baliza 1, Fernando Larroque. Acredito piamente na sua vitória. Quarto número 1 vai ser a martelada do programa. Tem uma cantora italiana, que eu vou homenageá-la, inclusive a sessão é a sua homenagem, Rita Pavone. Dá-te-me um martelo. Então, a martela do programa será quarto número 1, Time's Up, em homenagem a Rita Pavone, que criou aquela música inesquecível, Dá-te-me um martelo. Direto do Grupo Turf na Veia, direto do Rio de Janeiro, aqui fala Miguel Italiano, contribuindo com o canal Ao Léo. Olá, amigos do canal Léo. Vou fazer algumas indicações para as carreiras de sábado no Cidade Jardim, mais precisamente no quinto e no sexto páreo. No quinto páreo eu gosto muito da égua número 4, a Caixa. Essa égua na última não valeu, teve hemorragia grau 2, tinha trabalhos bons. Essa semana ela confirmou, a semana passada, essa semana, trabalhos excelentes. Então, vai ser a minha indicação. Eu gosto muito da carreira, acho que tem que constar no talão de quem for fazer o Pix 6. Depois, no sexto páreo, eu gosto muito do animal número 3, Guga. Ele vem de 2 vitórias, esse cavalo venceu bem as 2 e aprontou muito bem com o La Roque essa semana, acho que foi 635 e pouquinho, e frações. Eu acho que corre numa carreira bem favorável. E para quem for prestar muita atenção nas inscrições do Petrochinski, as inscrições dele estão ótimas, acho que primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto páreo, sétimo páreo, esse número 1 dele também tem prestar muita atenção, porque as carreiras dele talvez não suba nem para o restaurante, vai ficar lá só para tirar fotos. De qualquer forma, eu acho que são essas 2 que eu gosto mais, né, nesse final de semana, e eu quero desejar uma boa sorte a todos. Obrigado. Então vamos lá. O Vitório Fornazário está levando fé nos três inscrições dele, são inscrições bem boas, tá? Eu acho que a melhor é do terceiro páreo, mas pode ganhar as 3. Depois, M. Costa, tem várias inscrições. Ele acha que não são grande coisa todas, mas a melhor ele acha no quarto páreo USB. Depois que eu consegui apurar, o Bispo acha que Quintion e no sexto páreo e Tânia no último são as melhores carreiras dele. Depois, o dono do Nereu Tuta está animado com a corrida dele. Também o CM Silva tem o Nada Disso como preparativo para correr a milha na semana do São Paulo. Sétimo, número 6, Nada Disso. A primeira classe no sétimo páreo vai correr aqui.
tá? Eu falei com o Emerson e ele leva a fé. E ele acha que o Catafero número 8 reaparece, mas é um calo corredor. Mas a primeira classe tem tudo para seguir a série de vitórias. Dos pontos estreantes, eu sei muito pouco. Talvez o jornal, talvez o Jair Bala coloque, às vezes ele coloca o que os estreantes sendo levados à opinião. Ajuda muito isso aí. Vamos ver se ele põe. Boa sorte a todos. Olá pessoal do Léo, algumas dicas para domingo na Gávea. Embora tenhamos um meeting diferente dos outros, onde nós tínhamos alguns animais favoritos destacados, desta feita nós temos uma paridade muito grande em todas as provas, tanto do meeting quanto da enturmação, já que teremos pares de potros e muitos deles inéditos. Eu separei algumas pules boas. Terceiro páreo número 2, Ufa. Estreou com os machos, entrou quinto. E o seu tempo é 1 segundo ou mais melhor do que todas as demais inscritas. Então ela cai para o páreo dela e acredito que ela vai vencer. Quarto páreo número 2, Yusei Aidu. O Yusei Aidu levou uma corrida, não corria há 5 meses, entrou quinto lugar, está acostumado, está no seu treinamento, tem tudo favorável, por isso eu acredito que ele vai derrotar o Rick the Great. É quarto páreo número 2. Quinto páreo, número 3, o estreante Unexceedable. Vale ressaltar que o ano passado, o único Aras que conseguiu ganhar os 5 bônus do Jockey Club Brasileiro foi o estúdio Red Rafa. E esse ano, o Luiz Esteves e o Red Rafa trabalharam novamente para ganhar esses 5 bônus, que totalizam 40 mil no primeiro semestre ao ganhador, e que dá 200 mil em 5 vitórias, e que ajuda, obviamente, nas despesas que um Aras grande tem. Como já ganhou 2 bônus com Upson e Urgent Matter, acredito que o Unexceedable vai estrear com vitória. Quinto páreo número 3 foi a preferência do Leandro Henrique. Sexto páreo número 5, Sushi do Iguaçu. Olha que pule boa Sushi do Iguaçu. Vai pagar 7, 8 por 1. Ele teve vários contratempos, fracassou, veio, ganhou longe e trabalhou quebrando os relógios. Sempre foi tido em alta conta, sempre foi tido no nível do Star of the War, que foi vendido do Rio Iguaçu, e eu acredito que ele possa dar a vitória no Derby e, quiçá, depois a vitória no GP São Paulo, tão esperada do Rio Iguaçu, que perdeu o Tiron e o Bataillé aí nos últimos dias. E no sétimo páreo, número 8, Wall Street. Eu já gostava dele em qualquer raia, mas largando na 8 é melhor ainda. Vai largar todo mundo brigando e ele vem ao natural por fora e domina a carreira, porque eu tenho muita crença que o Wall Street vai ser aquele velocista que vem a suceder o Mandrake, ganhando essas provas aí, e quem sabe chegando ao Major Sukhov aí, com grande chance de vitória. O Aras Clark Leite, o Luiz Oswaldo Leite é um investidor, merece bons resultados. Portanto, terceiro 2, quarto 2, quinto 3, sexto 5 e sétimo 8, as nossas dicas para domingo do meeting da Gávea. Amigos do canal Oléo, passando para deixar algumas indicações para as corridas do próximo domingo no Hipódromo da Gávea, num dia de derby. Primeiro paro do programa, gosto bastante de Grevey Chambertin, uma égua que já vem correndo muito bem nessas provas destinadas às fêmeas, acho que tem tudo para conquistar mais uma vitória. No quarto paro, número 5, Rick the Great, animal que também tem boas atuações no Hipódromo da Gávea, tem uma boa chance dessa vez de sair vitorioso. E no último páreo, o número 9, Motivo de Amar, um animal que está bem maduro nessa enturmação, tem boas colocações, acredito que também poderá passar na frente. Desde já, uma boa sorte aí a todo o público turfista, a todo mundo no dia de derby, no próximo domingo, no Hipódromo da Gávea.
Deixa eles, eu sempre acreditei em mim, no cavalo, no páreo. E o que aconteceu depois? Vitórias, reconhecimento, recorde mundial. Seu futuro, quando é construído com garra, é a melhor resposta para quem te subestimou. A vitória sempre cala a boca de quem duvidou de você. Conmovedora imagen de José Luis Ortiz, emocionado hasta las lágrimas luego de ganar la Dubai World Cup este sábado en el hipódromo de Meydan, nada menos que a Forever Young. Luego de cruzada la raya, el festejo típico, pero rápido, José Luis Ortiz se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Le acababan de ganar al mejor caballo del mundo y José Luis no pudo contener su emoción y rompió en llanto. Uno de los mejores jinetes del mundo y posiblemente de los más humildes. Nunca una mala declaración, nunca una polémica, nunca una suspensión indebida. No lo vamos a ver nunca metido en problemas de ego ni con sus compañeros, porque José Luis Ortiz, a pesar de haberlo ganado todo, no busca cámaras ni busca luces, busca ganar las carreras. Y por eso fue el principal responsable de la victoria de magnitud este sábado en la Dubai World Cup, con una conducción impecable, durmiendo la carrera, haciendo lo que hay que hacer cuando se corre con un caballo en punta y derrotando, repito, al mejor caballo del mundo, haciendo obsoleta su atropellada. Mucha gente al mencionar a los mejores jinetes del mundo da siempre los mismos nombres y parecen olvidar al mago José Luis Ortiz, al de Puerto Rico, a quizás uno de los jinetes más humanos que tenemos en este deporte. Sus lágrimas nos conmueven y sus victorias nos alegran porque representan a toda Latinoamérica y muestran el talento que hay en esta parte del mundo. Impressionou Maradona com seu futebol mágico e só não conquistou o mundo por conta de uma crueldade do destino. No começo dos anos 90, a portuguesa revelou ao mundo uma grande promessa do futebol. Denner era um artista da bola, capaz de transformar um simples jogo em um espetáculo. Um drible bonito, mais bonito do que um gol. Em 91, com apenas 20 anos de idade, teve a sua primeira convocação para a seleção brasileira. Em 93, saiu da portuguesa e foi emprestado ao Grêmio, mas ficou pouco tempo no clube gaúcho. Retornou à Lusa e em 94 foi para o Vasco da Gama. Em sua primeira partida pelo Gigante da Colina, enfrentou o Newell's Old Boys e contava com Maradona já no final da carreira. Mas isso não deixou Denner nem um pouco nervoso. Mesmo com o empate em 0-0, Denner impressionou a todos, principalmente Maradona, que fez questão de elogiá-lo e cumprimentar o jovem no final da partida. Mas infelizmente, nesse mesmo ano, um acidente de carro interrompeu uma carreira que seria de um dos melhores do mundo. No entanto, o legado de Denner permanece vivo como um dos melhores que já surgiu.